Muito bem. Ao longo desse mês de janeiro, nós temos conversado, temos refletido sobre uma série de mensagens que a gente chamou de Bons Ventos. Bons Ventos. Essa série vai até o dia 30. Então, hoje ainda tem mais 2 domingos em que a gente vai refletir sobre isso. Essa série, com esse título, são votos do nosso coração para esse ano, né? É uma oração nossa para esse ano, para essa comunidade, para a vida da igreja, né? Das pessoas. Bons ventos. Bons ventos é essa ideia de um caminho tranquilo, né? De favorável. Na aviação e na navegação, bons ventos são essenciais, né? Para um bom caminho, né? E a ideia dos bons ventos traz isso, esse voto de um caminho favorável para esse ano. Tem também um outro aspecto. O vento, na palavra de Deus, é uma figura muito importante. Tanto no Antigo, inclusive é algo raro, né? Interessante, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a palavra que é usada no hebraico e no grego para vento e espírito são as mesmas palavras. Então, no Antigo Testamento, em hebraico, ruá, a palavra ruá significa vento e significa espírito. No Novo Testamento, pneuma, do grego, significa vento e significa espírito. Muitas vezes até na tradução se confunde, tem hora que fala vento, tem hora que fala espírito, porque é a mesma palavra. Então essa ideia de bons ventos também é a ideia de uma igreja, de uma comunidade, de um ano direcionado pelo Espírito de Deus, cheio do Espírito de Deus. Por isso a gente escolheu esse tema. No primeiro domingo, o pastor Cleiton pregou sobre o sopro da vida, e ele falou lá no texto da criação do homem, né, e da mulher, falou sobre a dignidade que é intrínseca de cada ser humano por causa do sopro do próprio Criador que está em cada um. Na semana passada, o pastor Raul nos trouxe uma belíssima mensagem sobre a brisa do renovo. Ele falou sobre Elias, né, sobre como Deus renova a vida de Elias no momento em que Elias está lá deprimido, querendo desistir de tudo, e Deus vem como um murmúrio suave, uma brisa, né? É assim que ele aparece para Elias e ele renova a vida de Elias. E hoje eu quero falar com vocês sobre o vento do discernimento. O vento do discernimento. O espírito de discernimento. Isso é o nosso desejo, a nossa oração, que esse ano seja um ano de discernimento para o povo de Deus, para você e para mim. Um ano dirigido pelo Espírito Santo. Então, são os nossos votos, né? Um vento de discernimento, um espírito de discernimento na vida da igreja, na vida de cada um. E para falar sobre isso, nós vamos ler o texto de João. Se você quiser abrir aí, João capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 ao 8. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 ao 8. É uma famosa conversa essa, é a primeira parte da conversa de Jesus com Nicodemos, essa conversa que vai culminar lá, vai ter o seu auge naquele texto que todo mundo conhece, né? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida. Isso faz parte dessa conversa, e essa conversa de Jesus com Nicodemos começa aqui, do versículo 1 ao 8, do capítulo 3 de João. Vou ler. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um notável entre os judeus. À noite ele veio encontrar Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que vens da parte de Deus como mestre, pois ninguém pode fazer os sinais que fazes se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo já velho? Poderá entrar segunda vez no seio de sua mãe e nascer? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito, vós deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer. Ouvimos o seu ruído, mas não sabemos de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Vou ler esse versículo de novo, o 8 de novo. O vento sopra onde quer. Ouvimos o seu ruído, mas não sabemos de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Pai nosso, fala conosco através da Tua palavra nesse momento. Sonda o nosso coração e nos conhece. Prova e conhece as nossas inquietações. Vê se há em nós, em nossa conduta, algo que Te ofende e nos dirige pelos caminhos eternos. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Essa conversa de Jesus com Nicodemos acontece à noite. Nicodemos, um notável entre os judeus. Algumas traduções dizem que essa ideia de ser um notável entre os judeus significa que ele fazia parte do tribunal eclesiástico lá, né, religioso, do sinédrio, tá? Então ele era um homem notável entre os judeus. E ele vai se encontrar com Jesus à noite. E ele chega diante de Jesus com uma afirmação. Ele vai lá para conversar com Jesus, para afirmar uma coisa, para afirmar o seguinte: mestre, nós sabemos que você é um mestre e que você vem da parte de Deus. Ele vai para afirmar isso. Jesus, nós estamos do seu lado. Ele diz exatamente isso. Nós sabemos que você é um mestre e é um mestre da parte de Deus. O Nicodemos era um fariseu. O fariseu era um grupo que se dedicava a conhecer as Escrituras e a conhecer a palavra de Deus. Para o fariseu era importante chegar a esse tipo de conclusão, né? O fariseu, ele se dedicava o tempo todo para estudar as Escrituras. Se alguém tinha dúvidas sobre as Escrituras, eles iam procurar um fariseu. Era a pessoa mais indicada para explicar o que significava e o que as Escrituras pediam das pessoas, como as pessoas deveriam viver. E o fariseu, ele se dedicava a isso o tempo todo. Inclusive, uma das tarefas auto-atribuídas dos fariseus era ficar atento, de acordo com os sinais que as Escrituras diziam, atento ao aparecimento do Messias. O judeu, ele vivia esperando o Messias, e o fariseu era esse grupo que ficava de olho. Sempre que aparecia alguém ensinando, como João Batista começou a ensinar no deserto lá, já foram os fariseus lá. Será que esse cara é o Messias? Vamos olhar se tem a ver os sinais que as Escrituras dizem e o que a gente pode ver aqui. Então o fariseu, para ele, o discernimento era algo muito importante. Ele se dedicava a estudar as Escrituras para alcançar o discernimento, para tirar conclusões adequadas. Então foi muito importante aqui, foi um ato de coragem até do Nicodemos ir lá conversar com Jesus para dizer: Jesus, nós vimos o que você tem feito, ouvimos o que você tem falado e nós discernimos. Você é um mestre e você vem da parte de Deus. Eu digo corajoso porque os fariseus tinham muita inveja de Jesus, né? Por isso que a gente vê o tempo todo os fariseus provando Jesus. O tempo todo nos evangelhos a gente tem. E apareceu lá um fariseu e fez uma pergunta para Jesus. Ele queria pegar Jesus. Eles colocaram Jesus numa situação lá para ver o que Jesus ia dizer. Tudo isso tinha a ver com a inveja que os fariseus tinham de Jesus, mas também tinha a ver com o desejo dos fariseus de entender quem que era aquele homem, né? De discernir adequadamente aquela situação. E aí, o Nicodemos provavelmente foi o único do grupo dele que teve coragem de ir lá falar com Jesus, porque ele fala no plural, mas só estava ele lá. Então ele vai à noite para que os outros fariseus não vissem ele conversando com Jesus, né? Porque tinham várias facções ali, né? Os que apoiavam Jesus, os que não apoiavam, e o Nicodemos foi lá e falou: Jesus, nós sabemos, nós estamos do seu lado, a gente viu o que você está fazendo, ouviu o que você está falando, e a gente reconhece que você é um mestre, e que você é da parte de Deus. O Nicodemos foi lá demonstrar apoio para Jesus. A gente discerniu isso e estamos aqui, estamos te apoiando. A resposta de Jesus ao Nicodemos foi um tanto, não era o que o Nicodemos estava esperando. O Nicodemos foi lá demonstrar apoio. Jesus, nós entendemos, a gente viu e entendeu
que você é da parte de Deus. Jesus fala assim, não. Em verdade te digo. Toda vez que tem essa expressão, em verdade, é uma expressão da época para dizer assim, ó, presta atenção no que eu vou falar, é muito importante. Jesus fala assim, ó, vou te falar um negócio, presta atenção, é muito importante. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ele fala assim para o Nicodemos, você está dizendo que você está vendo o reino de Deus, que eu sou da parte de Deus, que você entendeu essa situação? E eu estou dizendo que se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Que você não está vendo o que você está achando que você está vendo. É isso que ele está dizendo para o Nicodemos. Ele está insinuando que o Nicodemos está errado. Que o discernimento do Nicodemos não é suficiente. E nós que conhecemos a história toda, realmente, o Nicodemos até chegou a conclusões apropriadas sobre Jesus. Ele falou que Jesus era um mestre e que Jesus vinha da parte de Deus. Realmente, Jesus era um mestre. Jesus foi um grande mestre. E realmente, Jesus era da parte de Deus. Ainda assim, ele não pôde ver o reino de Deus, que é o que Jesus está falando. Ó, quem não nascer não pode ver o reino de Deus. Porque Jesus era mais do que um mestre. O Nicodemos falava assim, a gente reconhece que você é um mestre como nós. Mas Jesus era mais do que um mestre. E Jesus não simplesmente estava vindo da parte de Deus, era um mestre da parte de Deus. Jesus era o próprio Deus, Jesus era o Messias, era o Cordeiro Santo de Deus, era quem Deus separou para reconciliar o mundo com Ele. E o Nicodemos não viu isso. O discernimento que o Nicodemos achou que ele tinha era insuficiente. E por uma simples questão, para o Nicodemos e para os fariseus, e para muitos de nós, o que é discernimento? Discernimento é a gente olhar uma situação e tomar as decisões apropriadas, chegar numa conclusão apropriada, 1 mais 1, 2, isso é discernimento. Mas para Jesus discernimento não é isso. O que é discernimento para Jesus? O que ele fala? Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aqui as nossas definições de discernimento estão sendo atualizadas pelo Cristo. Para Jesus, discernimento é ver o reino de Deus. Discernimento é ver o reino de Deus, não é simplesmente tomar uma decisão boa, não é simplesmente chegar a uma boa conclusão, não é simplesmente fazer a coisa certa, mas é ver o reino de Deus. Então a pergunta é, qual a melhor decisão a se tomar nessa situação? A pergunta é, o que Deus está fazendo aqui nessa situação? E isso é discernimento, essa é a pergunta do discernimento. A pergunta nunca é para onde eu vou? Mas a pergunta é, o que Deus está fazendo? É isso que é discernimento para Jesus. É ver o reino de Deus, é ver o que Deus está fazendo na história, é ver o que Deus está fazendo através das pessoas. É muito além de tomar boas decisões, muito além disso. E é por isso que Jesus vai dizer que para se ter discernimento, ou seja, para ver o reino de Deus, precisa nascer de novo, porque esse tipo de coisa, ver o reino de Deus, é só o Espírito Santo que pode dizer, que pode mostrar. Um exemplo simples, vamos pegar o Nicodemos. Nicodemos era um adulto e ele ficou muito tempo vendo Jesus, ele ouvia as palavras de Jesus, ele viu os milagres de Jesus e chegou a essa conclusão aqui. Uma conclusão meia boca, meia verdade. Jesus era um mestre da parte de Deus, mas ele não viu que Jesus era o Cristo. Tá bom? Com todas as informações possíveis que ele podia ter sobre Jesus, ele concluiu mais ou menos certo. Não viu o reino de Deus. Por outro lado, nós temos um homem nas Escrituras chamado Simeão. O Simeão se encontrou a primeira vez com Jesus quando Jesus tinha 8 dias de vida. Ele era um bebê. O Simeão olha para Jesus e vê o reino de Deus. Ele fala, esse aqui é o Messias. O Simeão nunca tinha visto Jesus ensinar nada. O Simeão nunca viu Jesus curar ninguém, fazer nenhum milagre. Jesus tinha 8 dias de vida. Ainda assim ele vê o reino de Deus. Quem é que teve discernimento? O Simeão ou o estudioso Nicodemos? Foi o Simeão. Foi o único que viu o reino de Deus. Só o Espírito Santo pode revelar isso. E é essencial que a gente veja o reino de Deus, se você quer discernimento para esse ano, porque o verdadeiro discernimento é participar daquilo que Deus está fazendo na história.
A pergunta é: o que Deus está fazendo e como é que eu colaboro com aquilo que Deus está fazendo nesse lugar, nessa situação, na minha família, com esse problema que surgiu ou com essa oportunidade que surgiu? Eu gosto muito, para mim é emblemático, no texto, quando o povo estava reconstruindo os muros de Jerusalém, está descrito isso lá em Esdras, Neemias, né? Em que o povo se divide por lugares assim para construir o muro. Então cada vila lá, cada pessoal fica responsável de um determinado lugar do muro. E tinha um pessoal da cidade de Tecoa. Tecoa era o nome da cidade, que eles ficaram responsáveis por construir uma parte do muro. Mas o texto fala que os nobres daquela comunidade, os nobres de Tecoa, não quiseram fazer parte daquela obra. Eu não sei se eles acharam que aquilo era serviço que não era para eles, eles eram nobres, isso aqui é serviço de gentinha. Não sei o que eles pensaram, mas eles não quiseram fazer parte daquela obra. O que isso mostra para mim? Esses caras não viram o que Deus estava fazendo ali, porque aquele momento era um momento de Deus para a comunidade de Jerusalém. Era a promessa de Deus. Deus já tinha prometido lá antes de ir para o exílio, Deus já tinha prometido através de Jeremias que ia chegar aquele momento da reconstrução, e aqueles caras simplesmente resolveram não fazer parte daquela obra, resolveram que eles não iam fazer parte do movimento de Deus para aquele momento. Eles podiam ter ótimas desculpas, o texto não fala, mas eles não tiveram discernimento, não viram o que Deus estava fazendo. Esse é o verdadeiro discernimento, é ver o reino de Deus. Então, diante das coisas que você vai viver esse ano, ou já está vivendo, a gente costuma se perguntar, né? Por quê? O que eu faço? Mas a grande pergunta é: o que Deus está fazendo? Não é para onde eu vou, não é o que eu vou decidir, é o que Deus está fazendo. Esse é o verdadeiro discernimento, é ver o reino de Deus. E só o Espírito Santo é que pode nos mostrar isso. Por isso que Jesus fala que a gente tem que nascer de novo. E a partir do momento que nós nascemos de novo e temos o Espírito Santo, o Espírito de Jesus no nosso coração, o que acontece? É automático? Acontece igual com Paulo lá, cai escamas dos nossos olhos e a gente passa a ver o reino de Deus em tudo? Não, não é assim. Até porque não é todo dia que a gente dobra o joelho e fala assim: Senhor, me ajuda a entender o que está acontecendo. Senhor, me ajuda a entender o que eu tenho que fazer. Para onde eu vou? Por que está acontecendo isso? Todo dia a gente faz isso. Se fosse automático a gente ver o reino de Deus, depois de nascer de novo, ter o Espírito em nós, e fosse automático, então a gente nunca mais ia fazer essa oração, porque a gente ia abrir o olho e ver o reino de Deus. E muita gente não entende por que as coisas estão acontecendo, porque acha que eu tenho o Espírito Santo, então tudo que eu fizer está orientado pelo Espírito Santo. Mas não é automático. Para a gente, se discernimento é ver o reino de Deus, discernir, entender, chegar a conseguir ver o reino de Deus, esse processo de ver o reino de Deus, a gente precisa se deixar ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. A maior desgraça que pode acontecer com um cristão que já nasceu de novo e já tem em si o Espírito Santo, é nascer de novo e viver como se não tivesse nascido de novo. É nascer de novo e não viver sob a tutela e o pastoreio do Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala isso para os Gálatas: vocês foram vivificados pelo Espírito, vocês estão vivos por causa do Espírito, vocês nasceram de novo e têm o Espírito, então andem também no Espírito, então também conduzam a sua vida de acordo com a orientação do Espírito Santo de Deus. Ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, discernir e ver o reino de Deus, é algo que exige esforço, decisão, escolha, todo dia, não é automático. É por isso que a pergunta que o Nicodemos faz para Jesus, parece que o Nicodemos está sendo insolente, né? Como pode alguém nascer de novo sendo velho? Vou entrar então na barriga da minha mãe, nascer de novo? Parece que ele está sendo insolente com Jesus, mas a pergunta do Nicodemos, ela é muito pertinente. Como pode alguém nascer de novo sendo velho? Como pode alguém começar tudo de novo e olhar a vida sob uma outra perspectiva, depois de tanta coisa que eu construí, de tanta coisa que eu conquistei, de tantas coisas que eu já tenho um jeito de viver aqui?
Ser guiado pelo Espírito Santo de Deus não é automático. Exige uma revisão de toda a nossa vida. O homem que nasceu de novo vai olhar para o casamento dele e vai pensar: e aí, eu nasci de novo, e meu casamento vai continuar o mesmo? Eu nasci de novo, e aí, o jeito que eu lido com o dinheiro vai continuar o mesmo? Eu nasci de novo, e aí, eu vou continuar sendo preconceituoso com quem é diferente? Com o estrangeiro, com o órfão, com a pessoa de faixa social diferente que a minha, com uma cor diferente que a minha? Eu vou continuar sendo igual? A pessoa que nasce de novo, ela precisa revisar toda a sua vida. Ela passa a ver um mundo diferente. Por isso que a pergunta do Nicodemos é muito pertinente. É difícil nascer de novo. Ainda mais sendo velho. Ainda mais tendo construído, vivido de uma maneira durante muito tempo. Eu nasci de novo, e os meus vícios? Como que eu vou lidar com eles? Da mesma maneira que eu lidava antes? Ser guiado pelo Espírito Santo de Deus exige esforço, decisão. Para ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, a gente precisa primeiro reconhecer que Ele é soberano. Não é isso que Jesus fala? O vento sopra onde quer? Lembrando que é a mesma palavra, então a gente pode traduzir, e muitos traduzem como: o Espírito sopra onde quer. Para se deixar ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, para poder ver o reino de Deus, ter discernimento na nossa vida, nós precisamos reconhecer primeiro que o Espírito é soberano. Então nós precisamos abrir mão das nossas convicções, nós precisamos abrir mão dos nossos preconceitos, nós precisamos abrir mão dos nossos orgulhos, talvez abrir mão dos nossos sonhos, eu não sei, porque o Espírito Santo de Deus é soberano. Então eu não posso dizer para você o que o Espírito quer para a sua vida, você tem que se deixar ser guiado pelo Espírito. Eu gostaria de chegar aqui e falar assim, para ter discernimento, pessoal, é aqui, lê o Evangelho de João uma vez por mês, lê não sei o que lá, faz isso e você vai ter discernimento, mas eu não posso, porque é o Espírito Santo de Deus que sopra. Para você ter discernimento, você tem que se deixar guiar pelo Espírito Santo de Deus. É a única maneira de você ver o que Deus está fazendo na sua vida nesse ano e participar disso. Não ser como os nobres de Tecoa lá, que Deus estava fazendo uma obra muito grande e eles resolveram não participar. Ninguém quer chamar Jesus de Genésio, né? Já dizia minha avó, ninguém quer fazer isso. Todo mundo quer ter discernimento, todo mundo quer saber o que Deus está fazendo. E essa é a minha oração para você. O verdadeiro discernimento é ver o reino de Deus. E para discernir, para ver o reino de Deus, nós precisamos nos deixar ser guiados pelo Espírito Santo. Olha o que Jesus fala: o Espírito sopra onde quer, nós ouvimos o seu ruído, mas não sabemos de onde ele vem e para onde vai. Não é fácil. Para se deixar ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, nós precisamos abrir mão do controle. Esse tipo de oração, para onde vai, para onde eu vou e de onde você está vindo, dificilmente Deus vai te responder. O que Ele quer não é te mostrar. Lembra eu não sei se foi pastor Raul, pastor Valdir, primeira vez que eu ouvi dizer isso, que o texto fala que a palavra de Deus é lâmpada para os pés, né? Ilumina aqui assim, não ilumina lá na frente. É para onde a gente está indo. Dificilmente Deus vai te falar, você vai chegar lá. Deus pode fazer isso, tá? Mas a ideia do Espírito é conduzir a pessoa, é pastoreio. Por isso que a Bíblia fala que Jesus é o pastor é esse que está sempre perto. O pastor não vai lá na frente e fala, vem cá. Não, ele vai com o cajado levando, vai junto. Nós precisamos, para ver o que Deus está fazendo na nossa vida, a gente precisa se deixar ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Mais ou menos assim, no Pantanal, ali num lugar chamado Passo do Lontra, para baixo do Rio Miranda, diz que morava 2 tuiuius. Vocês já viram um tuiuiu? É um pássaro bonito, grande assim, né? Ele é preto, branco e tem um colarinho colorido, ele é muito bonito. E moravam 2 tuiuius, e um dia eles estavam no alto de uma árvore, estava ventando muito, e eles estavam conversando ali para decidir, eles tinham que chegar em um determinado lugar, eles estavam conversando para decidir como chegar em determinado lugar. Aí um falou, bom, vamos em linha reta, é melhor, é mais rápido, né?
Aí o outro falou, não, mas e se o vento estiver contrário, vai ser pior. Então talvez a gente precise fazer uma parábola. Vamos ver como é que está o vento. E os dois ficaram lá, as asinhas fechadinhas lá, de braço cruzado, tentando entender para onde estava indo o vento, para entender que caminho que eles iam seguir. Então eles olharam uma folha, e uma folha veio para lá. Eles olharam, tinha uma pena, estava indo para o outro lado. Não, vamos para lá. E cada hora eles achavam que o vento estava indo para um lugar. E o vento mudava de direção, e cada hora eles falaram, bom, vamos por esse caminho, não, vamos pelo outro. E eles ficaram muito tempo ali, até que um dos tuiuius cansou. Ele falou, quer saber? Ele abriu bem as asas, é um pássaro grande, e quando ele abriu as asas, bateu uma lufada de vento assim, levantou, e só deu tempo dele falar assim, é por aqui. Ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, a gente tem que fazer igual esse tuiuiu. Não adianta a gente ficar parado, olhando, acho que o vento está para lá, eu vou para lá. Não, o vento está para cá, eu vou para cá. Não, me disseram que o vento está para lá. Não, a gente tem que simplesmente abrir as asas e se deixar ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Quando a gente abrir a asa, quando você decidir que você vai entregar a sua vida para Jesus e que o Espírito Santo de Deus é que vai conduzir a sua vida, aí você vai começar a ver o que Deus está fazendo. Porque você vai viver, vai ser levado e vai ver o que Deus está fazendo. E é esse convite que eu quero deixar para você hoje. O verdadeiro discernimento é ver o reino de Deus. E para discernir, nós precisamos nos deixar ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então eu quero fazer um convite duplo. Primeiro, um convite para você que de repente nem sabe se nasceu de novo, não sabe o que é nascer de novo. O texto de João, o apóstolo João, logo no início do Evangelho, ele diz que muitos rejeitaram Jesus, mas a todos quantos o aceitaram, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos que creram em Jesus foram feitos filhos de Deus. Crer em Jesus é crer no amor de Deus por nós, crer que Jesus deu a sua vida para que nós, como um acerto de contas por conta dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas limitações, permitindo que nós fôssemos reconciliados com Deus. E quando a gente crê que Jesus morreu por nós, então Deus nos dá o seu Espírito. E é um Espírito de adoção, nós somos chamados filhos de Deus, e aí o Espírito passa a habitar no nosso coração. Então o meu primeiro convite é para você, que quer que o Espírito seja derramado sobre a sua vida. E eu também quero convidar você, que já nasceu de novo, já tem o Espírito de Jesus habitando no seu coração, mas por algum motivo está vivendo a vida nos seus próprios, debaixo do seu próprio conselho, dentro dos seus próprios parâmetros, seguindo as suas próprias decisões, sem necessariamente ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Quero convidar você a não ser um daqueles que o Paulo fala lá, esse aí nasceu de novo por causa do Espírito, mas agora está vivendo do jeito dele, não está andando no Espírito. Você que quer abrir as asas, se deixar guiar pelo Espírito Santo de Deus, quer rever a sua caminhada, quer ter discernimento esse ano, quer ver o que Deus está fazendo na sua vida e vai fazer na vida das pessoas ao seu redor. Você que quer sim tomar decisões apropriadas, mas de acordo com aquilo que Deus está fazendo, quer ver o que Deus está fazendo e quer fazer parte. Meu convite é para vocês, tanto para você que quer nascer de novo, quanto você que já nasceu e quer se deixar ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Abra suas asas. Reconheça a soberania do Espírito Santo sobre a sua vida. Deus não rejeita um coração contrito. Esse é o tipo de oração que Deus não rejeita. Senhor, mostra o caminho que eu devo seguir. Deus rejeita sim a oração hipócrita. Me lembrei aqui. Um grupo de pessoas chegou para o profeta Jeremias e falou assim: Jeremias, nós reconhecemos que temos pecado. Consulta aí a Deus e fala para a gente, para onde que a gente deve ir, e a gente vai fazer. O Jeremias conhecia aquele povo, falou assim, vocês vão fazer? Então tá bom, então eu vou orar a Deus e vou consultar a Deus. Foi para casa, orou, consultou a Deus, aí ele já voltou e falou, bom, Deus falou para vocês fazerem isso, isso e isso,
não lutar contra a Babilônia, já está decidido isso aí, vá em paz, ora por esse povo, porque o bem-estar deles é o bem-estar de vocês. Mas o Jeremias não deixou nem eles continuarem. O Jeremias já falou assim: mas Deus conhece o coração de vocês e sabe que vocês não vão fazer nada disso que ele está falando. Então eu já vou até dizer o que vai acontecer, que vocês não vão obedecer. E já diz um monte de coisa, e realmente o povo não estava disposto a fazer a vontade de Deus. Esse tipo de oração Deus rejeita. Senhor, me mostra o que eu devo fazer, mas já decidiu no coração que só vai fazer se fizer bem para você, se estiver dentro da sua vontade. Mas Deus não rejeita um coração que realmente quer ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Nós vamos cantar uma música agora que fala justamente disso, sobre essa entrega. É uma música conhecida, né? Vaso Novo. Essa ideia de se deixar levar, de se deixar guiar por Deus. E se você quer aceitar esse convite, tanto de receber o Espírito Santo pela primeira vez no seu coração, aceitando o amor de Jesus pela sua vida, quanto abrir suas asas para se deixar viver guiado pelo Espírito Santo de Deus, eu convido você, durante essa música, só se você quiser dizer sim a esse convite, você pode ir ficando de pé e cantando essa música junto, e em seguida nós vamos orar. Tá bom? Feche seus olhos. Faça a sua oração de resposta a essa palavra diante de Deus. E se você quiser dizer sim a esse convite que eu fiz durante essa música, você pode ficar de pé.